Este é mais um Papo Suprem, um programa da TV Suprem, veículo de comunicação da União Planetária. Hoje temos o prazer de estar aqui entrevistando um dos mais proeminentes escritores do Distrito Federal e já alçando voos pelo Brasil, Gustavo Dorado. Gustavo Dorado é pioneiro de Brasília, é cidadão honorário de Brasília, é presidente da Academia Taguatinguense de Letras e, principalmente, é uma pessoa que dinamiza a cultura do Distrito Federal. Gustavo Dorado, que prazer estar aqui com você na nossa TV Suprem, que, inclusive, tem esse carinho especial para as pessoas de Brasília que fazem as coisas e que tem esse sentido até espiritual de fazer o bem, de criar versos lindos, como é o seu caso. Para começar, Gustavo, quem é Gustavo Dorado? Gustavo Dorado eu sou da Bahia, né, da Chapada Diamantina, lá do Sertão, Sim. Ali região de Ibititá, Irecê, né, Terra do Feijão, e vim para cá com 15 anos de idade, trazendo a chama do cordel, ali a poesia do sertão, de Lampião, Maria Bonita, Antônio Silvino, todo aquele, Antônio Conselheiro, e trouxe isso aqui para o Planalto Central. E aqui eu tive esse choque com o concreto, de Juscelino Kubitschek, Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Então, com essa união da poesia do sertão nordestino com a do Planalto Central, surgiu essa nova poesia de cordel experimental do Gustavo Dorado. Então, Gustavo Dorado é um cangaceiro da paz. Ô, Gustavo, e como é que começou essa sua vida literária? Quando é que você descobriu que tinha esse talento? Isso começou lá no sertão. Sim. Com os cantadores, os repentistas, né? Os cordelistas, a vida lá do sertão, porque meu pai, Ulisses, era dono de venda e minha mãe, a Deusuíta, era costureira e dona de casa. E ali naquele pequeno empório deles ali no Recife dos Cardosos, passavam os tropeiros, né, que vinham de Minas Gerais, de Pernambuco, do Ceará, da Paraíba, eles levavam o fumo, o doce, a cana, o requeijão e era um ponto de passagem também das boiadas. Sim, e ali passava o aboio, as cantorias. E eu, como menino, né, ficava ouvindo as histórias, os casos, de repente, o cordel. Foi aos 3 anos de idade que eu despertei, né, para a poesia do cordel, pela poesia oral, a oralidade, sim, ouvindo os contos, os causos e as cantorias e os folhetos de cordel, também na feira, porque a gente ia para a feira de Irecê, que era o lugarejo maior, e vinha muita gente de Serra Talhada, de Caruaru, de Campina Grande, e as pessoas faziam aquela integração ali do Nordeste. E eu ouvia ali o Otacílio Batista, né? As histórias do Zé Limeira, dos cangaceiros, né? E muita gente saía de lá, do sertão da Paraíba e de Pernambuco, para ir para lá. Às vezes até se esconderem lá e faziam amizade, e ficou tipo família ali. E foi ali, com o convívio que eu tive com os pernambucanos e os paraibanos, que eu tomei o gosto pela cultura popular e pela literatura de cordel. Muito bem. Nós temos essa sintonia, inclusive, eu lá em Governador Valadares, que é passagem ali dos nordestinos lá para São Paulo, para o Rio de Janeiro, eu também via aqueles varais, né, aqueles barbantes assim, cheios de cordel, eu ficava encantado com aquilo. E foram as primeiras revistas que eu comprava. E eu senti, inclusive, que havia o gibi naquela época e o cordel. E o cordel sempre me fascinou. E sua vinda para Brasília? Você falou que chocou aqui com o concreto. Como é que é isso? Como é que foi sua vida aqui em Brasília? E por que você veio para Brasília? Olha, eu acho que foi uma missão, porque eu terminei o ginásio no dia. Aí, no outro dia, estava vindo um pessoal aqui para Brasília e, quando eu me dei conta, já estava no pau de arara e demoramos uma semana para chegar aqui, depois pegamos o Paraíso, era a Aviação Paraíso, eu achando que ia vir para o Paraíso, quando chegava dentro do ônibus, era cheio de bode, de ovelha, de galinha e lotado de gente. Aí demoramos para chegar, até chegar em Barreiras, depois ali em Roda Velha, Formosa. Eu cheguei em Brasília e cheguei ali na rodoviária com o pessoal todo e eu estava fazendo uma palavra cruzada e uma senhora ficou observando e falou, mas
você está fazendo essas palavras, um menino assim. Ele falou, o que você veio fazer aqui em Brasília? Eu falei, olha, eu vim aqui, ainda não sei. Ela falou, hoje é o último dia de inscrição para o Colégio Agrícola, você quer fazer? Falei, vai, vambora, era 3 horas da tarde. Aí quando arrumou tudo lá, eu já estava no carro, aí me levaram para lá. Quando eu cheguei lá, a dona Eni era uma mineira, né, de Governador Valadares, e perguntou para mim, não, mas já estão fechando. Aí a professora falou, mas esse veio de longe, veio de lá, pode abrir. Aí fiz a inscrição, aí depois fiz a prova, fui morar lá no Colégio Agrícola, do lado do Vale do Amanhecer, do Morro do Centenário. Fiquei 3 anos lá. Aí tive contato com a tia Neiva, o general Uchoa. Depois fui para a UNB, a luta pela democracia, pelas liberdades democráticas, a anistia, né, dos anos 70, e a integração também com Taguatinga, com o Grupo Caixa d'Água, o Grito, o Favela. Aí fizemos esse processo. Eu fazia essa ponte entre a UNB e Taguatinga dos anos 70 e 80, quando nós lutamos pelas liberdades democráticas e fizemos esse trabalho de construção da democracia aqui no Distrito Federal, do qual você foi um dos mentores, uns líderes, né? Que o Tancredo Neves chegou até a dizer para você que já conhecia, né, pessoas caçadas, mas cidade caçada e perseguida só tinha uma, Brasília. Então foi nesse contexto que o Gustavo Dourado surgiu, e até depois um pseudônimo, né, Amagedon, também, que foi essa questão da gente lutar, né, pela consolidação da democracia, né, no nosso país, dos direitos, né, a questão dos direitos. E agora nós estamos vivendo um momento de necessidade que o Brasil desperte realmente para ser essa potência cultural para o terceiro milênio. Não só o plano piloto, que é patrimônio cultural e material da humanidade, mas também levando consigo junto Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e todas as cidades, porque ali é que estão os valores, as pessoas, aqui estão as lideranças, mas essas lideranças precisam desse povo para despertar a cidadania. Muito bem colocado. E como é que foi a sua relação de Taguatinga? Eu senti lá, taguatinguense, que você foi chegando aos poucos e tal, com esse seu talento e tudo, e encantando a turma. Como é que foi que você escolheu entre todas as regiões administrativas, antigamente chamadas cidades satélites, Taguatinga, para desenvolver mais o seu talento e tudo, e inclusive chegar à presidência da Academia Taguatinguense de Letras? Como é que foi isso, Gustavo? Olha, foi assim, eu despertei com esse movimento nos anos 70, eu conheci o pessoal do Grupo Caixa d'Água, 75, 76, Arthur Oscar, François, Volmir, você, né, Fernandes, aquela turma toda. Aí eu fui fazendo amizade, aí fui morar em Taguatinga, né, fui morar na QNG, era assim, era uma área inóspita, ainda não tinha luz, não tinha água, não tinha nada. Aí nós fomos para Taguatinga, arrumei lá um local para ficar, e logo criamos o Cineclube Grito, em Taguatinga. Nos associamos ao Caixa d'Água, Associação de Arte e Cultura. Conheci o Leão do Norte, conheci você, e aquela turma toda, né, Nara Nascimento. E aí comecei a tomar o gosto pelo livro e pela leitura, conhecer o trabalho dos escritores de Taguatinga, me aprofundei na obra dos cineastas, dos artistas, dos pioneiros, Antônio Brito, né? Você, fomos conhecer a história real de Taguatinga, quando começou, porque os pioneiros chegaram aqui e não tinha um local lá para eles, né? No Bandeirante e na Canagolândia já estava tudo cheio. Aí eles vieram lá e o taguatinguense, que não é bobo nem nada, entrou na área ali do viaduto e botou logo o nome de Vila Sara Kubitschek. Aí o Juscelino, quando viu, falou, ô Ernesto, Israel, demarca logo isso aí, porque como é que eu vou tirar esse povo daí? Eles criaram uma vila logo com o nome da minha mulher, né? Aí mandou marcar e fizeram a obra, a construção, e Taguatinga cresceu tanto até se tornar a Taguaiorque do Cerrado, né? Hoje, com as suas dificuldades, as suas idiosincrasias, mas que precisa, né, dessa democratização dessas cidades para que elas possam ter voz e ter vez. Você que foi um dos pioneiros nesse sentido, né, sabe muito bem disso. Taguatinga precisa, o núcleo, né? Taguatinga tem o quê? 300 mil habitantes, mas recebe uma média de 1.500.000 pessoas por dia. Isso. Então precisa de infraestrutura, inclusive dar vida à cidade,
com o centro administrativo lá, valorizar o que nós temos, né? Que é o valor humano ali da cidade, mas que precisa, né, sair dessa coisa aí do Buriti. Isso. Ficar aquele prefeitão ali que é carimbano e um representante ali na administração. Não, precisa democratizar esse processo, que essas pessoas tenham voz e tenham vez e que ouçam a população, como lá na Grécia Antiga, né? Na época que se iniciou lá no Areópago, nós precisamos disso. Ouvir o povo, não é só votar de 4 em 4 anos, o povo tem que estar no contexto diário. E Taguatinga foi o início de tudo, né? Que o Bandeirante foi aquela coisa ali jogada. Taguatinga não, Taguatinga surgiu da alma do povo, da construção. Muito bom, Gustavo. Então, com esse contexto é que eu fui para Taguatinga, pegando, inclusive, a experiência e a vivência dos pioneiros que construíram e deram voz e garra àquela cidade. Muito bem. Inclusive, Brasília é capital federal. Se deslocam milhares de pessoas todo dia para a capital federal para resolver problemas distritais. Então, o centro administrativo foi muito bem bolado, foi uma criação nossa a partir do governo José Ornelas, que criou naquele local o centro metropolitano, e que está lá um prédio maravilhoso e que precisa ser ocupado agora, a fim de que Brasília volte a ser só capital federal e, nas cidades satélites, vá ao centro administrativo do Distrito Federal. Nós estamos, então, nesse Papo Suprem, entrevistando o escritor Gustavo Dorado. Nós vamos ter um breve intervalo agora e daqui a pouco nós voltamos. Fique conosco. Voltamos ao Papo Suprem, que é um programa da TV Suprem, veículo de comunicação da União Planetária. Hoje estamos entrevistando o poeta, escritor Gustavo Dorado, que é inclusive um cordelista de fama nacional. Gustavo, e como é que é essa questão do processo criativo do Gustavo Dorado? Como é que isso se realiza? Vem algum anjo assim? Aí nós temos essa ligação, né, com o planeta, com a Terra, e vem da energia telúrica do sertão para o cerrado. Então, com isso, o cordel despertou aqui. Mas não é apenas o cordel, nós trabalhamos também a linguagem do romance, do conto, da crônica e da poesia experimental. Mas o cordel é que dá a força. Por isso, o cordelos. Cordel, os elos, ou seja, a união. É o que nós precisamos. Então, eu procuro trazer isso para a linguagem. Eu conto as histórias, por exemplo, em Cordelos, né? Eu conto as histórias das pessoas. Machado de Assis, Cora Coralina, Bernardo Ellis, José Lins do Rego. Só que eu, dentro desse processo criativo, não apenas o aspecto tradicional, eu busco também o moderno. Então, é o concreto com o abstrato, ou seja, a realidade do nosso povo, mas também a nossa fantasia, como lá no Grande Sertão, Veredas do Guimarães Rosa. Muito bem. E quais foram os livros assim que foram marcantes na sua trajetória, na sua inspiração? Olha, primeiro foram os folhetos de cordel, o Pavão Misterioso, as histórias de Lampião, de Antônio Silvino, né? A chegada de Lampião no Inferno, Juvenal e o Dragão, além da Bíblia também, que era uma leitura diária, o Lunário Perpétuo e os Almanaques, isso até os 15 anos. Aí, depois dos 15 anos, eu tive o contato com a literatura de Machado de Assis, a tríade ali, né, do Machado, também o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, o Sertões, de Euclides da Cunha, né, além dos clássicos da literatura brasileira, de Cecília Meirelles, de Clarice Lispector, do Zé Jornalista, sem esquecer de Jorge Amado, né? Os escritores nordestinos, os escritores mineiros, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, os modernistas, né? E aqui no Planalto Central, os escritores da Academia Taguatinguense de Letras e os nossos autores do Planalto Central, com destaque para Bernardo Ellis e Cora Coralina. Muito bom. O Gustavo lançou recentemente o livro Cordelos, da Dorado Editores, que ele também criou a sua própria editora. Cordelos
esse livro já tem uma repercussão nacional. Eu gostaria que você falasse sobre ele e também declamasse uma das suas poesias aí do Cordelos. Por favor, Sim. Gustavo. O Cordelos, com ele, eu ganhei duas coisas importantes esse ano. Eu entrei para a Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Opa! É o primeiro autor do Planalto Central. Que beleza! Tomei posse no Rio de Janeiro e o Cordel foi reconhecido como patrimônio cultural do Brasil, com esse trabalho feito pela Academia Brasileira de Literatura de Cordel e pela Academia Taguatinguense de Letras. E agora, em outubro, né, o meu filho falou, pai, vai concorrer, vai ter um edital aí sobre culturas populares. Eu falei, tá bom, então faz. Aí ele foi escrever o livro, mandou todo o material. E aí, quando eu recebi a notícia em outubro que nós tínhamos sido, né, muito bem colocados, com a média 9,8, né? Acho que foi um dos melhores colocados no Brasil. Fiquei realmente muito feliz com o reconhecimento. Eu recebi o título de mestre da cultura, né? Reconhecido pelo Ministério da Cultura, que eu acho que não deveria acabar, né, com o Ministério, porque precisa fomentar a cultura, valorizar o que é nosso. Então, com isso, né, Willo, eu fiquei muito feliz com esse reconhecimento do trabalho pela Academia e também pelo Ministério da Cultura. E vou fazer, então, aqui a leitura de um trecho. Mostra para os nossos telespectadores o seu talento. O ABC do Cordel. ABC, gênero antigo, salmos abecedários, desde Santo Agostinho, linguagem, vocabulários, poeses antidonatista, perfectíssimos dicionários. Cordel, corda, coração, desde o tempo de Trancoso, um nome que virou lenda com ABC sentencioso, de Portugal, de Camões, ao Nordeste glorioso. Cordel narra façanhas, histórias de cangaceiro, biografia de santos, canudos de conselheiro, Padre Inciso Lampião e causos do mundo inteiro. Conta, narra e expressa, desde o tempo de Nicandro, poeta, vate cantador, que é do time de Leandro, li ABC, Ladatório, Silvino, Dante, Lisandro. Cordel, poesia do povo, é uma arte universal, presente em todo o Brasil, do Nordeste ao Pantanal, critica, analisa e questiona, quer um mundo mais igual. Muito bom. Cordel Gustavo. mistura linguagem, imagem, estilogravura, Zé Limeira, Aderaldo, patativa com ternura, no verso do cantador a poesia se estrutura. Salve o verso e o reverso, o multiverso em ação, o cosmo, a terra, o céu, o solo, a vida, o chão, na essência do cordel, poesia em ebulição. Cordel vem do coração. Nos chegou foi via mar, no oceano da internet, no cosmos a navegar, do sertão ao infinito, singra as ondas do ar. Viva a União Planetária! Hoje nós estamos entrevistando o poeta e escritor Gustavo Dourado, que escreveu o Cordelos e que também escreveu Cordel Cerrado e uma autobiografia. Gustavo Dourado. O Gustavo Dourado é um pioneiro de Brasília e tem demonstrado um grande talento, tanto em termos de Distrito Federal, Brasília e Distrito Federal, como agora está recebendo alguns prêmios nacionais pelo seu trabalho. Gustavo, você falou aí no seu filho, e a gente vê que o seu filho também tem desenvolvido essa atividade. A sua esposa, Maria Félix, lançou agora um livro que tem um título que eu acho maravilhoso, Poemas que me habitam, né? Versos que me habitam, e que está tendo uma repercussão muito boa, ou seja, você está construindo uma família de literatos. Que coisa maravilhosa, inclusive com um dos seus filhos na área de cinema. Qual o conselho que você daria para os jovens que têm essa tendência para a literatura? Olha, o que eu sugiro para os jovens é leitura. Leitura, responsabilidade. Você vivam a vida, aproveitem a vida, mas não esqueçam da formação, de ler. Leiam os clássicos. Leiam Guimarães Rosa, Machado de Assis, Cora Coralina, os grandes escritores brasileiros. Vejam bons filmes brasileiros, do Glauber Rocha,
Nelson Pereira dos Santos, os filmes italianos, Antonioni, Bertolucci, mas não esqueçam de uma coisa importante, valorize a cultura nacional, valorize o que é nosso, o cordel, a poesia, o samba, o chachado, o xote, o maracatu, as congadas, ou seja, vamos valorizar o regional. Como dizia Leon Tolstói, o célebre escritor russo, se queres ser universal, cante a tua aldeia. Vamos ver o que é de fora, que é importante, os principais, mas vamos voltar mais para Brasília, menos Miami e mais Brasília. Esse é o caminho. Menos, como é que se diz, Paris e mais sertão. Nós precisamos, claro que Paris é importante, Miami é importante, Nova York, todos são importantes. Nós somos multilaterais, mas nós precisamos valorizar o que é nosso, a cultura latino-americana, né? A cultura brasileira. Então, essa é a força da poesia, essa é a força do cordel, é valorizar o que é nosso. Ou seja, o jovem não precisa só ficar ali o dia todo no celular, no Zap, Facebook e tal, não. Vamos ler, porque a leitura ela é eterna, ela fica, né? O livro ele desperta a consciência, né? Então, eu acho que pode até ser o livro virtual, porque nós estamos caminhando para isso, uma sociedade virtual, como preconizou lá Aldous Huxley, né? E também o Arthur Clarke e todos os pensadores da ficção científica. Mas eu creio muito, eu sou muito otimista, eu creio que com todas as dificuldades, como lembrou o nosso Chico Xavier, que daqui surgirá a nova civilização da humanidade, como Dom Bosco também sonhou, lá com o lago, né, onde se brotaria, aqui se cavasse, surgiriam riquezas minerais, como o nióbio, né, o diamante, o petróleo. Nós estamos sob um mar de água e de petróleo, que o futuro da humanidade está no Brasil. Então, todos esses países do mundo, eles são laudatórios e caudatórios do Brasil. Todos vão ter que pedir a bênção do Brasil futuramente. Então, aqui será a nova potência do terceiro milênio. O brasileiro precisa despertar e ver isso, valorizar o que é seu. Porque o que está lá fora é bom, é importante, mas o que está aqui dentro da gente é o que fica, é o que vai trazer essa nova humanidade. Não foi à toa que Juscelino Kubitschek, Oscar Niemeyer e Lúcio Costa criaram Brasília, a capital do terceiro milênio, patrimônio cultural da humanidade. Muito bem, Gustavo. Há pessoas, inclusive, que estudam a espiritualidade e dentro disso aí, que beleza que existe Paris, que existe a cultura europeia, que existe a cultura americana e outras culturas, mas a gente tem que estar voltado para a nossa realidade e tudo. Há, inclusive, conforme eu estava falando, estudantes da área de espiritualidade que dizem que nós nascemos onde nascemos porque temos uma missão onde nascemos, e uma missão especialmente espiritual. Gustavo, finalizando a nossa entrevista de hoje, você tem alguma mensagem a mais e tal, alguma coisa que a gente devia ter perguntado e não perguntou, e que está aí na sua cabeça, assim, querendo falar para os nossos telespectadores? Fique à vontade, por favor. Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui à União Planetária, a você, Willon Vander Lopes, agradecer ao Dr. Ulisses Rieder, né, que é um pensador, aí, um construtor desse sonho, né, também do terceiro milênio. E o que eu quero dizer é o seguinte: vamos acreditar no Brasil, vamos transformar o Brasil, porque o que está lá fora é importante, mas nós somos a síntese de tudo. Perfeito. Da espiritualidade, porque o Brasil é brasa, é fogo, é a fênix. Então é daqui que surgirá a nova cidadania, esse povo, essa mistura que nós temos aqui do ameríndio, o índio, o africano e o europeu, é essa união espiritual, genética, né, que vai formar, que está formando nesse povo miscigenado. Maravilhoso, né? Porque aqui não cabe, como se diz, raça pura, né? Porque nós somos essa mistura maravilhosa, né? Do índio, do negro e do branco. Por isso que nós somos bonitos, nós somos os mais bonitos do mundo, os mais elegantes, os mais inteligentes. Por quê? Porque nós temos a mistura das três raças principais da humanidade. E daqui que vai surgir realmente esse novo homem do terceiro milênio, o homem que eu digo homem e mulher, essa integração do ser humano. Então, o que eu quero dizer é isso: Brasil,
Brasil, desperte para a cidadania, valorize mais o seu povo, porque aqui está a nata da humanidade, o melhor da humanidade, o diamante, o ouro está aqui no Brasil. Então, o melhor de tudo está aqui, que mistura essa maravilha da África, da Europa e da América. Nós temos no sangue a beleza do mundo, a essência do mundo é o Brasil. É isso aí. Muito obrigado pela sua audiência ao Papo Suprem, que é um programa da TV Suprem, veículo de comunicação da União Planetária. Para mais contato com o entrevistado, vá às redes sociais Gustavo Dourado. Fique conosco.